Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os fatores da fotossíntese. Ei, eu sei que quando vocês pegam essa palavra fotossíntese, vocês lembram logo disso aqui, porque assim, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos, ou seja, se você pegar tudo isso aqui e quiser transformar numa coisa mais direta, o que é a fotossíntese? É um processo bioenergético aonde, foto, você vai lembrar de luz, tá? Então o que é que acontece? É um processo bioenergético em que você vai absorver a luz para sintetizar a matéria orgânica. Para sintetizar a comida. Por isso que a gente brinca dizendo que o ser vivo que faz fotossíntese é um ser vivo que produz a sua comida, porque ele é um ser vivo considerado produtor. Ele é um ser vivo considerado autotrófico. Agora, o que é que acontece? Vocês vão ter que lembrar que, por mais que esse processo seja muito famoso por aí, mas por incrível que pareça, a gente vai ter fatores que vão influenciar nesse trabalho fotossintético. A gente vai ter fator. Ou seja, a planta para fazer fotossíntese, por mais que seja uma coisa muito comum para ela, mas para ela fazer fotossíntese, ela vai ter que ter fatores que vão ajudar nesse trabalho fotossintético. E assim, quando a gente trabalha com esses fatores, preste atenção, quando a gente trabalha com esses fatores vai ser o seguinte, ó. Andrei, quais são os tipos de fatores? Olha, o primeiro fator que está aparecendo aqui nesse primeiro gráfico é a concentração de CO2. Agora tem um detalhe. Quando eu falo em concentração de CO2, eu estou falando em quantidade de CO2, tá? Quantidade de CO2. Agora lembrem, viu? O CO2 é o gás, o dióxido de carbono, ele trabalha na fotossíntese, ele não trabalha na respiração da planta. Porque, veja, é incrível como a galera grava aquela história de dizer assim, não, a plantinha, ela absorve CO2 e libera O2. Aí quando você fala disso, muita gente pensa que esse mecanismo que eu acabei de falar para você, tá? Esse mecanismo a galera pensa que é respiração. E não é respiração, é fotossíntese. A partir do momento que eu digo assim, presta atenção, que a planta ela absorve CO2, o CO2 que ela vai absorver é para a produção de glicose. É para a fase escura da fotossíntese, não tem nada a ver com a respiração. E quando eu digo que a planta libera O2, o O2 que a planta libera é por causa da fotólise da água. Lembrem que na fase clara da fotossíntese vai acontecer um fenômeno chamado de fotólise da água. E essa fotólise da água vai fazer com que você tenha a liberação de O2. Vai fazer com que a planta libere O2. Então uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais é que o CO2 com a planta é um gás que está voltado para a fotossíntese. Tá? Não tem nada a ver com a respiração, porque planta é um ser aeróbio. Vou falar de novo, tá? Planta é um ser aeróbio. Planta respira oxigênio. Mas como eu estou falando da fotossíntese, então esse gráfico aqui, ó, é a da concentração de CO2. Porque o que é que acontece? Ora, se o CO2 é uma das matérias-primas que eu vou usar, na danada da fotossíntese, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Essa concentraçãozinha aqui vai variar. Ou seja, se você tiver pouco CO2, melhor dizendo, pouco CO2, você vai ter uma menor taxa fotossintética. Se eu tiver muito CO2, Andrei, aí você vai ter que ter calma. Olha para esse gráfico, preste atenção. Eu tenho aqui, ó, intensidade da fotossíntese, ou seja, intensidade do trabalho, e eu tenho a concentração de CO2 em porcentagem. Aí vê o que é que acontece. Eu posso dizer assim, ó, na medida que a concentração de CO2 vai aumentando, a taxa fotossintética vai aumentando. Vai aumentando. Chega num determinado ponto que isso aí vai estacionar. É como se a gente chegasse no máximo da taxa fotossintética. Aí o que é que acontece? Pode até variar um pouquinho ainda. Mas aí o que é que acontece? Se você continuar aumentando a quantidade de CO2, por incrível que pareça, se o ambiente tiver com muito CO2, esse CO2, ó, ele pode começar
a fazer mal para a planta. Como ele vai começar a fazer mal para a planta, essa intensidade fotossintética, ó, ela cai. Então, só para vocês terem uma ideia, 4% de CO2 no ambiente já pode se tornar um ambiente muito perigoso para o funcionamento da planta. Então, veja, por mais que a planta precise de CO2, mais vai precisar na quantidade ideal. Tranquilo? Ó, depois do CO2, eu vou ter a intensidade luminosa. Depois do CO2, eu vou ter a intensidade luminosa. Aí o que é que vai acontecer? Olha para esse gráfico, tá? Intensidade de fotossíntese, intensidade da luz. O que é que vai acontecer? Ó, na medida que você vai aumentando a luminosidade, a taxa fotossintética vai aumentando. Ó, na medida que você vai aumentando, a taxa fotossintética vai aumentando, até que vai chegar num ponto máximo. Esse ponto máximo de luz, a gente vai chamar de PSF, porque assim, ó, é o ponto de saturação fótico. Esse ponto de saturação fótico é exatamente a máxima intensidade. É a máxima intensidade de luz que uma planta suporta. Porque o que é que acontece? Agora, Andrei, pode continuar aumentando a intensidade de luz? Pode. A quantidade de luz pode aumentar. Agora, vai prejudicar? Não. Mas também não vai aumentar mais o trabalho fotossintético. Ó, a partir daqui, o trabalho começa a ficar constante. Chegou nesse ponto de saturação aqui, não adianta, veja, chegou no ponto de saturação, não adianta mais aumentar a intensidade da luz, porque a taxa fotossintética, ó, chegou no máximo. A gente não pode esquecer disso, tá? E assim, depois da intensidade luminosa, eu vou ter a temperatura. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com a temperatura, olhe, é muito parecido com a concentração de CO2, porque vê o que é que vai acontecer. Você vai dizer assim, ó, quanto mais quente, maior o trabalho fotossintético. Beleza. Olha para cá. Intensidade da fotossíntese, temperatura. A temperatura vai subindo. A quantidade de fotossíntese também. Mas tem uma hora que chega no pico. Chega no ponto máximo. Olhe, quando bate a temperatura ótima, presta atenção, esse ponto aqui, a gente chama de temperatura ótima. Quando você chega na temperatura ótima, significa que você também chegou na máxima intensidade da fotossíntese. Que aí o que é que vai acontecer? Se você continuar aumentando a temperatura, se eu continuar aumentando a temperatura, de vez de aumentar a intensidade da luz, de vez de aumentar a intensidade da fotossíntese, melhor dizendo, tá? Essa quantidade, ela vai começar a cair. A intensidade fotossintética, ela começa a cair. Então é assim, Andrei, quanto maior a temperatura, maior a fotossíntese, massa. Até chegar na temperatura ótima. Chegando na temperatura ótima, não adianta mais aumentar a temperatura, porque a intensidade fotossintética, ela começa a cair. Aí o seguinte, resumindo, trabalhou com fatores da fotossíntese, menino, 3 fatores. A fotossíntese ela vai depender de 3 fatores. Concentração de CO2, intensidade luminosa e temperatura. Tu gostou dos gráficos, né? Quando mostra gráfico assim, sempre a gente gosta, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da frente para tu tirar uma foto e colocar esses gráficos aí no teu caderno. Tranquilo? Valeu!